Boa tarde, meu grupo é formado por 8 integrantes, eu, Ana Sávia, Bianca Camille, Elvis, Maria Eduarda, Rômulo, José Eric, Acélio e Rafaela. Iremos falar sobre o empreendedorismo no Brasil e no mundo. Desde muito cedo, o ser humano entendeu que fazer trocas era interessante para sobreviver e tornar sua vida mais confortável. Mesmo que a ideia de empreendedorismo não tivesse sido formulada, ela já existia em sociedades remotas, em que os povos sabiam como fazer uma gestão assertiva de seus recursos, trocando seus excedentes por aquilo que lhes faltava. Inicialmente, as trocas comerciais eram realizadas por meio de produtos da agricultura que estavam sobrando, e depois de algum tempo o homem criou a moeda. No entanto, preciso destacar que não somente os escambos, a criação de moeda e o desenvolvimento do processo de compra e venda podem ser entendidos como empreendedorismo. Criações de cidades e monumentos gigantescos, como feitos por maias, incas, astecas, egípcios, persas, chineses e entre outros povos, também são resultados de uma visão empreendedora. Para conseguir realizar essas obras, sem as facilidades modernas, esses povos precisaram usar toda a sua criatividade e fazer um gerenciamento dos seus recursos. Formalização do conceito de empreendedorismo. Somente no século XVII houve a formalização do conceito de empreendedorismo, através da efetivação de acordos entre a burguesia e o governo para estabelecer parâmetros para guiar a produção. A Revolução Industrial de 1960 a 1840, ocorrida na Grã-Bretanha, permitiu desenvolver novos recursos produtivos, como a produção em série. A tecnologia de novos maquinários tornou a indústria mais forte e mais rápida para atender às demandas de consumo, estabelecendo um novo padrão. Comparativamente com o resto do mundo, o Brasil tem uma das histórias de empreendedorismo mais recentes devido ao fato de compor o chamado Novo Mundo. É possível identificar atividades de empreendedoras em solo brasileiro desde a chegada dos colonizadores portugueses. Ainda que o resultado da negociação das matérias-primas locais fosse todo direcionado para a Europa. Barão de Mauá, um dos primeiros empreendedores. Um dos personagens históricos de maior relevância no tocante empreendedorismo no Brasil. Após a independência e o Barão de Mauá, com visão empreendedora, ele se concentrou em importar os meios de produção e investir no desenvolvimento de meios de transporte, algo fundamental para um país com extensão continental, com o Brasil um dos momentos decisivos para o início do processo de industrialização em nosso país. Década de 1990, a chegada do conceito de empreendedorismo. De maneira geral, se pode dizer que o conceito de empreendedorismo foi realmente aprendido e abraçado pelos brasileiros a partir da abertura econômica da década de 1990. Surgiu a necessidade iminente de competir com os produtos importados que chegavam, demonstrando mais qualidade. Os empreendedores brasileiros precisaram pensar em estratégias para alcançar e fidelizar o seu público consumidor. Com o passar do tempo, o conceito de empreendedorismo se difundiu ainda mais e criou uma série de cases de sucesso de empresários que identificaram oportunidades e perseguiram seu sonho de construir mais que uma empresa, e sim um legado. Hoje em dia, há cerca de 52 milhões de brasileiros que têm um negócio próprio e enfrentam com grande inteligência as eventuais dificuldades. A criatividade é a característica principal do empreendedor brasileiro. Por oportunidade versus empreendedor por necessidade. Empreender por oportunidade envolve começar um negócio ainda que se possua outras alternativas na área profissional. Não são pessoas que precisam de forma imprescindível de um novo rumo na carreira e muitas vezes contam com um nível de escolaridade e especialização em certas áreas acima da média. Empreender por oportunidade, portanto, significa a possibilidade de alcançar a independência no trabalho ou aumentar a renda mensal. Por outro lado, empreender por necessidade é para aquelas pessoas que aceitaram o desafio de um negócio autônomo devido à falta de melhores alternativas profissionais. Elas precisam produzir renda a quanto antes para si mesmas e suas famílias.
Empreender por necessidade depende mais da situação econômica de um país. O número de empreendedores por necessidade, por exemplo, cresce quando o desemprego aumenta. Por que o empreendedorismo vem crescendo tanto nos dias atuais? Muitos têm se falado em empreendedorismo do Brasil e no mundo nos últimos tempos. Isso se deve em grande parte à crise econômica, mas também às oportunidades que não param de surgir. Nesse cenário, destacam-se os empreendimentos digitais. Entre alguns motivos para empreender, podemos citar: primeiro, independência profissional; segundo, maior flexibilidade; terceiro, não há limite de ganho; quarto, segurança financeira; quinto, ser dono de sua própria marca; sexto, quanto maior o aprendizado, maiores as chances de sucesso; sétimo, motivação para sonhar. Qual é a situação atual do empreendedorismo no Brasil? Podemos dizer que a atual situação para quem quer empreender no Brasil é estimulante, já que devemos ter uma retomada da economia. O Brasil, assim como o mundo todo, enfrenta uma das piores crises financeiras, Covid-19, que trouxe inúmeras consequências para diversos setores, até muito por conta da necessidade de recomposição da renda, ocasionada pelo alto número de dimensões no mercado em 2020. O Brasil teve o maior número de novos empreendedores de sua história, ou seja, muitas pessoas decidiram investir no negócio próprio por subsistências ou renda extra, já que muitos tiveram redução de trabalho ou jornada. São os que tiveram maior aumento. Segundo dados do portal do empreendedor, o Brasil teve um crescimento entre os empreendedores dessa categoria de 13,26% de março a dezembro de 2020. No total, 3,36 milhões de novas empresas foram abertas em 2020, somando um total de recorde de 19,9 milhões de negócios em funcionamento no país.